Olá, Roberto Mendes aqui, e hoje eu trago um tema muito importante para você se você é uma pessoa que quer ter sucesso. O tema é como se manter motivado diante dos desafios. São muitos desafios. Como se manter motivado diante das dificuldades, diante das complexidades. Às vezes você tem problemas no seu trabalho, às vezes você tem problema na tua casa, às vezes você tem problema no projeto que você está executando. Enfim, vem as dificuldades, vem os desafios. E aí? Como se manter motivado? Como se manter motivado, às vezes, na falta daquilo que você tanto precisa e você não está tendo? É complicado isso, né? Eu não diria complicado porque o termo complicado complica mais ainda, porque o que eu comunico, naturalmente, eu retroalimento, né? Então, o termo não é complicado, e sim o termo é desafiador. Mas o fato é, será que as pessoas de sucesso, elas estão sempre motivadas? 100% do tempo elas estão motivadas? Será que isso é verdade? Será que essas pessoas em nenhum momento elas estão para baixo, estão entristecidas? Será que essas pessoas não têm problemas? Olha, eu posso te dizer que sim. As pessoas de sucesso, elas têm problemas sim. E eu posso dizer que elas têm desafios também, assim como você, assim como eu. Pessoas de sucesso têm desafios, têm complexidades. E ela também nem sempre está motivada. Mas o que você vai aprender nesse vídeo aqui é o que fazer para se manter motivado. O que fazer para se manter em alta performance. O que fazer para não abaixar a cabeça, ficar cabisbaixo e não fazer o que precisa ser feito. É isso que nós vamos aprender aqui nesse vídeo. Deixa eu contar um fato aqui para você. Num belo dia desse atrás, eu fui para academia, fui para malhar, vesti minha roupa de treino e tal. E quando chegou na academia, eu falei, olha, eu não vou malhar. Eu resolvi não malhar. E naquele momento eu escutei um diálogo interno, porque todos nós temos um diálogo interno. E eu escutei naquele momento meu diálogo interno falando assim, você precisa malhar. E eu não queria malhar. Eu falei, não, eu não vou malhar. E o diálogo interno falava, você precisa malhar. E aí, naquele momento eu resolvi seguir a minha intuição. Eu resolvi ouvir o meu diálogo interno e falei, tá bom, então tá, eu vou malhar. E aí fui malhar, fui fazer meu treino e tudo mais. Foi complicado, foi desafiador. Sabe, quando você não está afim de fazer, mas você está fazendo. Mas enfim, concluí o meu treino. E ao final, engraçado, a sensação de realização foi muito grande, foi muito forte. E eu fui fazer uma reflexão sobre aquilo naquele momento. Fui fazer uma reflexão, tá? E fazendo essa reflexão, qual foi o entendimento que eu tive? O entendimento foi que é o seguinte, não é questão de querer ou não querer, tá? A questão é ter que. A questão é ter que fazer, tem que fazer o que precisa ser feito. Não é o querer, não é eu tô afim de fazer, mas é ter que fazer. Então as pessoas de sucesso, elas têm sucesso exatamente por isso. Porque elas fazem o que precisa ser feito, mesmo que elas não queiram fazer. Se você pega, por exemplo, um ator, uma atriz de sucesso, você acredita que todos os dias aquele ator, aquela atriz, ele está afim de gravar? Está afim de gravar uma cena? Aquele modelo, aquela modelo está afim de tirar foto? Você acha que todos os dias? Não. Você pega um artista famoso, você acha que todos os dias ele está afim de fazer show? Todo dia ele quer fazer show? Não. Tem aquele dia que ele quer descansar, ele não quer fazer nada, quer ficar quieto. Só que precisa ser feito. Então ele se sobressai, tá? E ele faz o que precisa ser feito. E aí você pergunta, mas Roberto, como fazer o que precisa ser feito? E é exatamente esse o segredo que eu quero te contar. Esse é o segredo que eu vou te revelar nesse vídeo. Como fazer o que precisa ser feito. Porque eu fazer o que eu quero, nem sempre eu quero. Eu fazer o que eu estou afim, nem sempre eu estou afim. Agora, fazer o que precisa ser feito é realmente o segredo do sucesso. E como é que eu faço para me superar? Como é que eu faço para realmente dar a volta por cima e começar a fazer o que precisa ser feito? É isso que eu vou te revelar agora. Sabe qual que é o segredo? O segredo dos campeões, o segredo das pessoas que se realizam, as pessoas que fazem mais, as pessoas que conquistam mais, está na educação. É isso mesmo, está na educação. Esse é o segredo.
E aí você me pergunta, então quer dizer que se eu estudar mais, se eu fazer faculdade, se eu fazer pós-graduação, se eu me especializar, então eu vou conseguir me superar? Eu não estou falando necessariamente disso, mas eu estou falando da educação certa. A educação, ou seja, o conhecimento que você precisa adquirir para que você coloque em prática. Eu não estou te falando de qualquer tipo de educação, qualquer tipo de conhecimento, mas eu estou falando de autoconhecimento, educação sobre si próprio, se conhecer, saber quais são os seus pontos fortes, saber quais são os seus pontos de melhoria, saber qual é o seu modelo de atitude, qual é o seu modelo de gestão, se autoconhecer, para que você possa usar o que você tem de melhor para ultrapassar os seus limites. O segredo está realmente aí, na educação. Pessoas de sucesso se conhecem a tal ponto para perceberem até mesmo aquele dia que ela não está afim e, se autoconhecendo, ela entender o que ela precisa fazer para se motivar, para conseguir fazer o que precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Às vezes eu passo o dia inteiro aqui no meu escritório de coach atendendo pessoas no coaching individual. E à noite eu tenho que dar uma palestra. Nem sempre eu chego no local da palestra totalmente motivado. Nem sempre eu estou absolutamente motivado, especialmente depois de um dia inteiro de atendimentos. Só que quando chega lá, eu me conheço a tal ponto que eu sei o que eu preciso fazer para gerar essa motivação e eu dar uma palestra de alto impacto. E eu vou lá e faço, subo no palco e faço minha palestra, faço meu evento, sabe? Como? Me conhecendo, fazendo minha ativação de recursos, explorando o que eu tenho de melhor, e naquele momento eu conseguindo subir os meus hormônios, os meus neurohormônios, ali eu consigo fazer umas ativações que eu consigo explorar o que eu tenho de melhor para que eu possa realmente ter alta performance e fazer uma palestra no mais alto nível, impactar pessoas, impactar vidas. Então isso foi só um exemplo. Então assim é cada um, assim é eu, assim sou eu, assim é você. Sabe? Se autoconhecendo, você vai conseguir explorar isso e você vai conseguir se superar, tá? Então esse é o segredo dos campeões. Primeiro, não é fazer o que você quer fazer, é fazer o que precisa ser feito. Ah, eu tenho que passar no concurso. O que é que precisa ser feito? Estudar, criar uma rotina de estudo, certo? Ah, eu quero montar uma empresa. O que é que precisa ser feito? Eu tenho que entender de negociação, eu tenho que entender de gestão empresarial, de marketing, de pagamento, de contabilidade, de direito, uma série de fatores, tá? Ah, eu quero ser um atleta, o atleta tem que treinar. O que é que precisa ser feito? Eu quero ser um nadador, eu tenho que treinar, eu tenho que nadar, eu tenho que treinar vários tipos de nado. Isso é o que precisa ser feito, tá? E aí, aquele nadador, nem sempre ele quer treinar, nem sempre ele está disposto a treinar 6, 7, 8 horas por dia, mas é isso que precisa ser feito? Então é isso que vai ser feito. É isso que se faz um campeão. Só que ele só consegue fazer isso se ele se autoconhecer, para que ele possa explorar os seus limites e possa ter altíssima performance naquilo que ele está fazendo. Então, quer ter sucesso? Pague o preço. Pessoas de sucesso conhecem os seus limites, se autoconhecem e vão muito, muito, muito além. Essa é a dica de hoje que eu deixo para você aqui no canal.